Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou corrigir a lista 3 que eu passei na aula 17 na plataforma. Esses exercícios eu tirei da autorregulada, só que provavelmente não chegou ainda na casa de vocês, porque essa matéria que a gente está vendo, sequência, progressão aritmética, PA, no currículo do estado está no segundo bimestre, então provavelmente em breve vocês vão receber, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: a eleição para a presidência da empresa de material esportivo Agar e Filhos é realizada de 4 em 4 anos. Então, nós vimos na progressão aritmética a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E aí, vamos relembrar o que significa cada componente dessa fórmula. O AN é o termo geral ou o último termo dessa sequência. O A1 é o primeiro termo dessa sequência. O N, o total de termos que tem a sequência. E o R é a razão. Então, para a gente poder achar a razão, é aquele número que a gente sempre vai somar para poder achar o próximo termo. Como aí nesse problema ele está falando que essa empresa de material esportivo realiza de 4 em 4 anos, então aqui ó, o R vale 4. Desde a sua fundação, no ano de 1967. Então, 1967 foi o ano que teve a fundação, né, para a eleição para a presidência. Então, o A1, vou colocar a sequência aqui em cima, que é o primeiro termo dessa sequência. Como esse problema é contextualizado, o primeiro termo está representando o ano, né, que teve início a essa eleição, que é 1967. Como eles realizam, né, de 4 em 4 anos uma nova eleição, quando que teve a próxima eleição? 1967 mais 4, que vai ficar 1971. Aí quando que ocorreu de novo a nova eleição? 1971 mais 4, 1975. E aí eu vou colocar reticências aqui porque de 4 em 4 anos, né, é realizada novamente uma nova eleição. Então, o A1 é o primeiro ano aí que ocorreu a eleição, 1967. O N, o que ele está perguntando? Quando foi realizada a 20ª eleição? Ou seja, ele está dizendo que o N, então, vale 20. E ele quer que a gente descubra o A20. Ah, professor, eu poderia ir somando de 4 em 4 até chegar no 20º ano, né, para saber quando que foi a 20ª eleição? Poderia, mas numa prova, no vestibular, a gente tem um tempo, né, para fazer cada questão, então vale a pena a gente aplicar na fórmula. Então, aplicando na fórmula, o N igual a 20, vai ficar 20 igual o A1, que é 1967, mais o N, que é 20, 20 menos 1, 19. Então, vai ficar 19 vezes o R, que vale 4. Então, aqui nessa expressão, vamos resolver primeiro a multiplicação. Então, A20 vai ser igual a 1967, mais, aí 19 vezes 4, 76. Fazendo essa soma, o A20 vai ser igual a 2043. Então, o que significa isso, turma? Que no ano de 2043 irá ser realizada a 20ª eleição para a presidência dessa empresa. A segunda questão diz o seguinte: Antônio está colecionando figurinha do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ele comprou 2 pacotes de figurinhas na segunda-feira. Então, vamos colocar aqui a sequência. Na segunda, ele comprou 2 pacotes. A cada dia da semana, ele compra sempre 2 pacotes de figurinha. Então, ele já tinha 2, né? Quando ele compra mais 2 pacotes, na terça, ele tá com quantos pacotes? 2 mais 2, 4. Então, na quarta-feira, quantos pacotes ele vai ter?
4, comprou mais 2, 6. E assim sucessivamente. Qual o total de pacotes de figurinhas que Antônio terá comprado ao final de uma semana? Então, nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Ah, professora, então eu poderia ir somando de 2 em 2 até chegar no domingo? Poderia. Até porque esses números dessa sequência são bem pequenos. Mas como que a gente faz isso aplicando a fórmula, né, do termo geral? Ele quer saber o A7. Vou colocar aqui, então, ó, a razão vale 2. Ele quer saber o A7, que é quantos pacotes de figurinhas ele vai ter no domingo, que vai ser o 7º dia. E o A1 vale 2, que ele na segunda-feira ele comprou 2 pacotes. Né? Ele comprou 2 pacotes de figurinhas na segunda-feira. Então, como ele quer saber o A7, a fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Ah, professora, mas você tinha explicado assim, né? Você pega o A7 igual a 1 mais, aí pega esse número aqui, diminui uma unidade, 7 menos 1, 6, vezes R. É a mesma coisa, se você aplicar aqui na fórmula, no lugar do N, aplicar o número 7, quanto que é 7 menos 1? 6, tá bom? Então, agora substituindo aí, eu vou ter que A7 é igual a 1. Desculpa, A1 não, vamos já substituir. O A1 que vale 2, mais 6 vezes o R, que também vale 2. Então, o A7 vai ser igual a 2 mais 6 vezes 2, 12. O A7 vai ser igual a 14. Então, no domingo, ele vai ter um total de 14 pacotes de figurinhas. A terceira questão diz o seguinte: Raquel está fazendo o programa de condicionamento físico para participar da meia maratona do Rio de Janeiro 2013, cujo percurso é de 21 quilômetros. Na semana que antecede a competição, ela resolveu intensificar o treinamento, correndo 3 quilômetros no domingo. Então, aqui, ó, vou começar a montar a sequência. 3 quilômetros no domingo. 6 quilômetros na segunda, 6 na segunda, 9 na terça, 9 na terça, e assim por diante. Quantos quilômetros ela percorrerá no sábado? Então, ele quer saber no 7º dia. Então, aqui, até chegar ao A7, que vai ser no sábado. Então, na realidade, é a mesma coisa da questão 2. A7 é igual a 1 mais 6 vezes o R. Então, A7 vai ser igual a 1, que é o primeiro termo dessa sequência, que vale 3, mais 6 vezes o R. Quem é a razão aqui? Ó? A razão vai ser... Para eu achar a razão, eu pego o termo que vem depois, menos o que vem antes. 6 menos 3, que dá 3. Ou eu poderia pegar 9 menos 6, que também dá 3. Então, a razão vale 3. Então, A7 vai ser igual a 3 mais 6 vezes 3, 18. Então, A7 vai ser igual a 3 mais 18, 21. Então, isso significa que no sábado a Raquel ela vai percorrer 21 quilômetros. Questão 4 e última dessa lista. Maria, todos os dias da semana, leva dinheiro para a merenda na escola. Na segunda-feira, ela leva sempre R$ 2,50. Então, aqui, ó, o primeiro termo dessa minha sequência vai ser 2,50. Como isso aqui é um número decimal, para eu separar, eu separo esse termo com o próximo com ponto e vírgula. Sabendo que a cada dia ela leva 1,50 que o dia anterior, então na segunda ela leva sempre 2,50. Então na terça ela vai levar 2,50 mais 1,50. Então ela vai estar levando R$ 4. E assim por diante. Até chegar, ó, quanto ela levará na sexta-feira. Então, a sexta vai ser o 5º dia. Então, a gente quer descobrir quem é o A5, que corresponde ao valor que ela vai levar na sexta.
Então, utilizando a fórmula do termo geral, eu vou ter que A5 é igual a 1 mais, pega esse número 5, diminui uma unidade, 5 menos 1, 4, vezes o R. Então, A5 vai ser igual o A1, que é o primeiro termo, 2,50, mais 4 vezes o R. A cada dia ela leva 1,50 a mais, então a minha razão vale 1,50. Então, A5 vai ser igual a 2,50 mais 4,50. 4,50 não, desculpa, 4 vezes 1,50, R$6. Então, na sexta-feira, ela vai levar um total de 8,50. Então, na próxima semana, eu vou passar uma lista com umas questões um pouco mais avançadas do que essas. Essas foram só para vocês praticarem e ver como que a progressão aritmética cai num problema contextualizado. Um bom final de semana e até a próxima aula.